O Ford Edge de primeira geração tem um preço muito baixo considerando tudo que ele entrega. É um carro muito bonito, é bem equipado, cheio de tecnologias e conta com motor 3.5 V6 raiz. Mas será que vale a pena comprar? Fique no vídeo até o final e conheça mais características dele e custos, como a manutenção preventiva e corretiva, consumo e até o seguro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Edge foi o maior e mais caro SUV da Ford aqui no Brasil. Diferente de outros SUVs médios mais conhecidos, como Tiguan, 3008, Compass e Equinox, que derivam de carros médios, exemplo do Tiguan, que deriva do Jetta, o Edge é muito maior e deriva do Fusion, que é um dos maiores sedãs da Ford. Ele é de uma categoria full size de SUVs aqui no Brasil, por isso maior refinamento, mais tecnologias, motorização V6 e, consequentemente, um custo de manutenção bem mais alto que dos tradicionais SUVs. Além disso, a manutenção é mais complexa, porém acaba valendo muito a pena. Você vai ter um carro muito luxuoso e hoje em dia muito barato no mercado, a partir dos 60 mil reais. O Edge chegou aqui no Brasil em 2008, porém este modelo não é muito lembrado. O modelo que chama mais atenção é o que foi lançado em 2011. Apesar de ser apenas um facelift, é um carro bem mais bonito e diferente. Você vai encontrar duas versões do Edge, ambas com motor 3.5 V6, sendo a SL, que é a versão de entrada, e a topo de linha, a Limited, que é a mais conhecida, principalmente pelas belas rodas cromadas Aro 20 e pelo teto solar panorâmico. Vale lembrar que a tração AWD dele não é uma das mais confiáveis. Se não feitas as revisões necessárias, ao passar do tempo o eixo cardan pode travar e simplesmente quebrar toda a caixa de transferência, e o custo para arrumar fica na casa dos 10 mil reais. A solução para fugir deste problema é simplesmente pular para a versão FWD, porém até 2011 apenas a versão SEL tinha tração FWD, e querendo ou não, apesar de ser uma baita opção, a versão com melhor custo-benefício é a Limited, custo mesmo e entrega mais. E em 2012 saiu a versão Limited com tração FWD, vale mais a pena, porém também é mais difícil de achar. Mais para frente vou dar algumas dicas de como fugir de alguns problemas mesmo na versão AWD. Com certeza uma das coisas que mais chama atenção no Edge é o design super atual, que mesmo hoje com mais de 11 anos de lançamento ainda chama atenção por onde passa. Em sua dianteira, o Edge carrega a belíssima grade toda cromada que é apelidada de Gillette e é herdada do Fusion. Apesar de muitas pessoas não gostarem, esses acabamentos cromados dão muita imponência e robustez. No para-choque, onde normalmente ficam os faróis de neblina em outros carros, no Edge tem duas barras de LED que servem apenas para luz de posição e não luz diurna. Os faróis deles são bem bonitos, já possuem os projetores, porém não possuem nenhuma tecnologia na iluminação, como LED ou xenon, que era bem comum na época, e a maioria dos donos reclamam pela baixa eficiência da iluminação dele. As laterais do Edge são bem volumosas, porém sem muitos vincos. O que realmente chama atenção são as belíssimas rodas cromadas Aro 20 com perfil do pneu 245/50. O que muita gente não sabe é que essas rodas usam calotas, que são mais caras que as próprias rodas. Então não é muito bom arranhar ou quebrar essas calotas, porque uma pode chegar até R$ 2.500 na concessionária. Normalmente no mercado de usados o pessoal vende um pouco mais barato, cerca de R$ 800 a unidade. Por isso que várias Edge você vai encontrar sem essa calota, somente a roda de liga leve. Ele também é equipado com a moldura cromada dos vidros e com os retrovisores com rebatimento elétrico, luzes de indicação e também com luzes de cortesia embaixo dos retrovisores. E um item que é muito legal e é herdado também do Fusion é a senha que você pode digitar na porta do motorista. Essa senha você consegue destravar o carro, travar o carro e também abrir o porta-malas. Na traseira ele também é bem imponente, não carrega todo o refinamento da dianteira, porém é bonita.
As lanternas possuem efeito que lembra muito a iluminação em LED de noite, mas na verdade são halógenas. E ele também tem a dupla saída de escapamento em cada extremidade do para-choque, e são reais. O Edge tem uma altura considerável em relação ao solo, de 201 mm ou 20,1 cm. É um carro alto o suficiente para enfrentar algumas situações dentro da cidade que carros mais baixos não enfrentariam com muita facilidade, mas também não é um carro para levar para o fora de estrada. Assim como o exterior do Edge, o interior também está envelhecendo muito bem. Até hoje parece ser super atual. Dá para perceber o quanto esse carro foi muito bem projetado. Tanto que para ter todo esse esmero, atualmente você precisa ir para uma categoria muito superior e bem mais cara. O acabamento deste carro também é fenomenal, mas acredito que não seja uma nota 10, pelo menos em relação ao material usado em algumas partes. As laterais de porta, por exemplo, usa plástico duro, diferente de um Fusion da mesma época, mas o plástico, logicamente, é de excelente qualidade. E o painel usa uma mistura de soft touch e couro. O acabamento é muito bem montado. Ele também entrega um gigantesco espaço interno e acomoda muito bem 5 adultos. Isso graças ao entre-eixos de 2,82 metros e uma largura de 1,92 metros. Só de entre-eixos é quase um quid. Ele também tem um assoalho traseiro quase 100% plano, o que traz uma maior comodidade. Esse é um dos maiores pontos positivos do Edge, juntamente com o porta-malas de 500 litros. Ele conta com a abertura elétrica da tampa do porta-malas, coisa que hoje dificilmente você encontra nos carros, tem que ser um carro bem mais caro. Essa geração tem uma enorme lista de equipamentos com quase todos os itens de série, como o volante multifuncional revestido em couro, com comando para as duas telas de 4,5 polegadas configuráveis no painel, para o piloto automático e para o sistema de som que possui uma multimídia Sync 2 da Sony. Ele não conta com espelhamento do celular, porém já tem o GPS e Bluetooth. É um sistema muito bom para a época, e até hoje em dia, se você não exige muito, dá para usar tranquilamente. E o sistema de som dele é premium assinado pela Sony. Além disso, ele ainda é equipado com um ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os bancos em couro com ajuste elétrico e memória para o motorista e passageiro, iluminação ambiente ajustável a cor, retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, chave presencial compartida por botão e o acionamento remoto do motor, entre diversos outros equipamentos. O único opcional que ele tinha na época era o teto solar panorâmico. A maioria já veio equipado, e era um opcional bem caro, custava R$12 mil. Um item que esse carro fica devendo é o freio de estacionamento elétrico. Infelizmente, ele usa o freio de estacionamento no pé, o que eu não curto muito. Item de segurança também é o que não falta no Edge. Ele é equipado com um cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, o Isofix, freio a disco nas 4 rodas com ABS, o controle de estabilidade e tração, os airbags frontais, laterais e de cortina, o assistente de partidas em rampas, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiro, monitoramento de tráfego cruzado, alerta de ponto cego e a câmera de ré. O Edge ainda tirou 5 estrelas no teste de colisão. É um carro muito completo e ainda muito atual nesse quesito, principalmente na faixa de preço que ele se encontra. Alguns itens de assistentes semi-autônomos ele deve, só foi ter na geração posterior. Partindo para a sua mecânica, temos ainda uma bem raiz, por aqui nada de motor downsize turbo. Ele é equipado com um belo motor raiz, um 3.5 V6 aspirado, o Duratec, um motor muito robusto e refinado, usado na linha Ford há muitos anos, é zero dor de cabeça. Ele gera 284 cavalos a 6.500 RPM e 34,5 kg de torque a 4.000 RPM. Esse mesmo motor é usado no Fusion Sport de segunda geração lá nos Estados Unidos, que nunca chegou aqui no Brasil. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o 6F50, seria mais ou menos uma evolução do câmbio do Fusion, o 6F35. É um câmbio bem mais robusto e não tem nada a ver com o Power Shift antes que alguém venha comentar. Ele pesa pouco mais de 2 toneladas, isso garante um peso-potência de 7,31 kg por cavalo.
Apesar dele ter um motor bem potente, ele não tem o comportamento de um carro esportivo. É um carro muito pesado e por isso você não vai ter talvez a agilidade e retomada de um carro menor. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora, limitada eletronicamente. Se você considerar a versão FWD, ele vai ter um desempenho um pouco melhor, pois é um carro mais leve, além de um consumo melhor também. Dentro da cidade ele faz uma média de 6,9 km por litro, isso em boas situações, mas definitivamente não é o carro para você usar no dia a dia e muito menos na cidade. Estamos falando de um carro com 4,70 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, não é nada prático. Na rodovia é onde esse consumo melhora, logicamente, e ele também se comporta melhor. Ele faz uma média de 9,4 km por litro. Está longe de ser um consumo bom, porém não é a proposta dele. Um SUV grande, pesado e com motor V6. E aqui no canal eu já mostrei diversas vezes SUVs V6 com consumo pior do que o dele, sendo de uma categoria abaixo. Agora falando de custos e confiabilidade mecânica. O câmbio que ele utiliza é o 6F50. Segundo diversas opiniões de donos, esse câmbio não apresenta defeitos como o 6F35 do Fusion de segunda geração. Porém, vale ficar esperto com esse câmbio. Sempre fazer uma manutenção preventiva e verificar se o antigo dono fez para você não precisar fazer uma corretiva. Muitos donos relatam também alguns erros no câmbio, como solavancos ou trancos durante as trocas de marcha. Isso pode ser devido a problemas com o software da transmissão ou componentes internos desgastados. Ele também tem alguns problemas com vazamentos de líquidos. Alguns relatos mencionam vazamentos de líquidos como o óleo do motor ou líquido de arrefecimento. Esses vazamentos podem ser causados por juntas, então é sempre bom fazer uma manutenção geral. E há também relatos de problemas com o sistema de refrigeração, como o superaquecimento do motor. Isso pode ser causado por vazamentos no sistema de arrefecimento ou um mais comum, que é a bomba d'água. O custo para fazer a troca na concessionária é em torno de R$ 6.900, incluindo a peça e a mão de obra. Em uma boa oficina especializada, você vai gastar em torno de R$ 1.500, no máximo R$ 2.000. E muitos donos sofrem com isso, então fique atento, até porque você pode perder o motor se não fazer essa manutenção. Alguns proprietários relataram problemas com a suspensão e direção, incluindo ruídos estranhos, vibrações ou problemas de alinhamento. Neste caso, fazer a revisão geral, buchas, amortecedores, coxins e batentes. É algo crônico dos Edge. Para vocês terem ideia, o par de amortecedores dianteiros do Edge custa em torno de R$ 2.000 os originais. E vale a pena falar esses preços para vocês terem ideia que manter um Fusion é até bem mais barato. R$ 2.000, dependendo, você compra até os 4 amortecedores de um Fusion. O sistema de freios também tem alguns defeitos crônicos, como o desgaste prematuro das pastilhas ou dos discos, também algumas vibrações durante a frenagem e provavelmente é o disco empenado. Em uma troca dessas peças, você vai gastar em torno de R$ 1.200, de uma boa marca, já que originais são um pouco mais difíceis de achar. Você também pode dar uns pulos e colocar de marcas mais baratas, que aí vai sair na casa dos R$ 800. Porém, é um carro pesado, eu não economizaria nos freios desse carro. Não menos importante, também temos os pneus. Ele usa aro 20 com medida 245/50. São pneus muito caros e no mínimo você vai gastar R$ 1.000 em cada pneu. Isso considerando marcas mais em conta. Se você for colocar marcas mais legais e mais caras, cada pneu pode passar de R$ 2.300. Quando for comprar um Edge, se atente em pegar um com pneus com boa vida. Um gasto a menos que você vai ter. Como eu falei anteriormente, um Edge com tração AWD pode te dar gastos e um prejuízo bem alto. Após 50.000 km, o óleo da caixa de transferência vira graxa e ele acaba travando e posteriormente ela quebra com o carro em movimento. Eu acredito que no manual, a troca do óleo deve ser feita em torno dos 80.000 km, porém é sempre bom garantir e fazer um pouco antes. Se a caixa quebrar, o custo de reparo é em torno de R$ 10.000, então é sempre bom você ficar atento. Em outros países teve um recal, mas aqui a Ford deixou os proprietários na mão. Uma solução barata, fácil e rápida que muitas pessoas fazem é simplesmente remover o eixo cardan.
O carro funciona normalmente, sem nenhum erro, e o custo é quase zero, você só vai gastar mesmo a mão de obra, que não cobram muito caro também. Essa geração do Edge não tem recalques aqui no Brasil, apenas anteriores de 2008 a 2010. Seguro de um modelo 2012 varia entre 3 e 5 mil reais, mas isso também vai depender do local onde se encontra o carro, a pessoa, a idade do condutor e várias outras coisas. Para o meu perfil, por exemplo, eu acredito que passaria fácil dos 10 mil reais. Eu tenho Focus de primeira geração que é bem mais barato e bem mais fácil de manter e pediram 8 mil reais no seguro. Lógico que pela minha idade de 19 anos, o local que é onde eu resido, no Rio de Janeiro, isso acaba contribuindo bastante. Por isso que eu sempre falo, seguro varia muito para cada pessoa, para cada perfil, mas é bom comentar uma média. Eu acredito que se você tem os seus 30, 40, 50 anos, a média vai ficar na casa dos 3 a 5 mil reais sim. E o IPVA, considerando também o modelo 2012, custa R$ 2.563, é 4% da tabela FIPE do carro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Um Ford Edge Limited 3.5 V6 do ano de 2012 custa em média entre 60 e 70 mil reais. Mas será que vale a pena comprar? Bom, o Ford Edge é um baita carro até hoje em dia. Dificilmente você encontrará um carro tão bem equipado, seguro, confortável e espaçoso nessa faixa de preço, principalmente um SUV. Apesar de alguns problemas crônicos, é um carro confiável se estiver bem cuidado, o que às vezes é um pouco mais difícil de achar. A minha dica para quem quer achar qualquer carro usado em bom estado, principalmente essas lasanhas, é procurar em grupos de donos. Na maioria das vezes, as pessoas que estão lá são bem zelosas e sempre anunciam em uma faixa de preço bem bacana. Fica essa dica aí. Considere também que o custo de manutenção é bem puxado. É um carro que já está indo para os seus 10, 11, 12 anos de uso e possivelmente irá aparecer algum problema e você terá que fazer uma revisão corretiva. Apesar de ser um Ford, o Edge tem concorrentes como Audi Q5, BMW X5, Volvo XC60 T6, que são bem caros de manter, embora ele seja até mais barato que esses principais concorrentes de marcas premium. No geral, vale super a pena considerando custo de manutenção e consumo de combustível. Para fazer a manutenção desse carro não é tão complexa. Peças você também acha facilmente e não tem aquele problema que as pessoas falam que a Ford saiu do Brasil. Na verdade, ela não saiu do Brasil, apenas deixou de fabricar carros aqui, ainda continua a operação. E esse carro sempre foi importado, então as peças também são. Então você não vai ter problema em relação a isso. Novas você vai encontrar facilmente e no mercado de usados mais ainda. Minha dica é você também olhar outros carros como a Santa Fé. Apesar de não ter todo o refinamento de um Edge, você vai ter um custo de manutenção bem mais em conta e vai ter também um carro bem legal em mãos. Sorrento também vale a pena e outros carros. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria o Edge para casa. Forte abraço, valeu e fui!